Fala aí galera, meu nome é Thiago, sou professor de Biologia e eu tô aqui hoje para ajudar vocês a resolver o desafio número 4. Vamos lá? Os sintomas mais sérios da gripe A causada pelo vírus H1N1 foram apresentados por pessoas mais idosas e gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desse grupo contra o vírus. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus da gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. A vacina contra HN1, assim como qualquer outro tipo de vacina contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das pessoas. Por quê? Pessoal, o tema relacionado ao vírus é um tema muito interessante, que é um tema bastante atual, principalmente quando ele trata de um tipo de vírus que ele é bastante comum e perigoso para a nossa sociedade, que seria a gripe A, causada exatamente pelo vírus H1N1. Lembrando que idosos e gestantes, eles são vacinados preferencialmente exatamente por eles formarem o que a gente chama de grupo de risco, exatamente pelo que o texto fala, que é o fato deles apresentarem a menor imunidade, ok? Mas por que o governo ofereceu para essa parcela da população a vacina? Na verdade, o que o governo está querendo realizar? Ele está querendo realizar isso aqui que ele também cita no texto. Ele está querendo desenvolver nessas pessoas algo que a gente chama de imunidade. Você tem que lembrar que imunidade é a capacidade que o organismo tem de ter um sistema imunológico mais forte, de ter um sistema imunológico que seja mais fácil de reagir contra determinados tipos de doença. E por que a vacina provoca isso? Porque a vacina é um tipo de imunidade chamada de imunidade ativa. E qual é a característica da imunidade ativa? Ela induz o organismo a produzir anticorpos. E por que os anticorpos são tão importantes? Porque eles acabam realizando o que a gente chama de neutralização do agente infeccioso, ou seja, eles fazem com que aquele agente não consiga se desenvolver de uma forma que possa contaminar em maior escala o organismo humano. Então, a partir do momento que a gente lembra que a vacina é uma imunidade ativa e ela tem como principal característica a produção de anticorpos, a gente pode ir para os itens para a gente conseguir encontrar a nossa resposta. Então, letra A. Possui anticorpos contra o agente causador da doença? Não, pessoal. Eles não possuem anticorpos contra o causador da doença. Na verdade, eles possuem o causador da doença morto ou enfraquecido exatamente para poder estimular a produção de anticorpo. Quem tem anticorpo contra o causador, não somente da doença, como de determinado tipo de substância tóxica, vai ser o que a gente chama de soro imunológico, que na verdade ele não é imunidade ativa, mas sim passiva. Então, por isso que a letra A não é a nossa resposta. Possui proteínas que eliminam o agente causador da doença? Pessoal, eles podem até conter proteínas do causador da doença, mas repito, o objetivo é induzir a produção de anticorpos, não eliminar propriamente o organismo causador de doença. Lembre-se que a vacina é um tratamento preventivo. Ela procura desenvolver a capacidade do organismo se defender preventivamente. Então, por isso que a letra B também não é nossa alternativa. Letra C. Estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea? Não, pessoal. Primeiro que glóbulo vermelho está relacionado com o processo de transporte de oxigênio. Então, ele não vai ter nada a ver com essa parte relacionada ao que ele está pedindo na questão. Letra D. Possui linfócitos B e T que neutralizam o agente causador da doença. Pessoal, os linfócitos B e T eles são realmente muito importantes na fabricação da tal da imunidade ativa, que é o que eu falei para vocês agora há pouco. Mas como eu venho trabalhando ao longo dos itens, e vou focar de novo para vocês, a vacina ela não possui anticorpos. Exatamente o que seria o B e T. Ela possui o causador da doença para indução de anticorpos. Então a letra D também não é a nossa alternativa. E dessa forma só sobrou a letra E como sendo a nossa alternativa, e é exatamente o que eu trabalhei com vocês desde o começo da explicação. Estimula a produção de anticorpos contra o causador da doença. Lembrando que pelo fato do organismo conseguir produzir esses anticorpos, ele cria o que a gente chama de memória imune, e quando ele estiver em contato com o causador da gripe A de novo, ele vai conseguir se defender de uma forma muito mais rápida, gerar uma resposta imunológica que
consiga neutralizar o agente causador da doença de uma forma mais... como é que eu posso dizer, gente? De uma forma mais, não digo eficiente, mas de uma forma menos demorada, como seria na imunização natural. Ok? Então, até a próxima. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aí nos comentários, qualquer sugestão também. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e assinar o nosso canal. Tchau, tchau. Agora é o 33.